Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui diretamente do TDC gravando o nosso piloto do GDG Cast no Tem Tempo para Pergunta. Então, muito obrigada, TDC, por fornecer o espaço. Eu sou a Brenda, sou engenheira de dados na SPC Brasil e vou apresentar agora a Lu, que é nossa co-host aqui e está ajudando a gente, vai participar dessa conversa. Por favor, Lu. Muito obrigada. Como a Brenda comentou, eu sou a Luana, eu sou Partner Engineer no Google Cloud e tô amando a gente estar aqui no evento, um evento maravilhoso, e ter essa oportunidade, ainda mais com duas feras, né? Que a gente tem que levantar essa bola. É o nome, não tem como. É o nome. Então, assim, acho que é uma ótima oportunidade onde a gente vai falar de dados. Então, eu acho que é a paixão de todo mundo que está aqui. E eu fiquei muito feliz quando trouxe esse tema, porque eu acho que é o melhor Sou tema. eu. É o melhor tema. É assim, dados. né? Me olhou um dado. Tá aqui, olha aí um dado. Boa. Então, primeiro eu gostaria de apresentar os nossos maravilhosos convidados. Thaís, maravilhosa, e Fernando. Vocês querem se apresentar já? Vambora. Primeiras damas? Então tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lu. Bom dia, Brenda. Obrigada por me receber. Sou a Thaís, sou engenheira de sistemas, mais especificamente especialista de dados e inteligência artificial lá no SAS Institute. Também sou mestranda em ciência da computação, embaixadora de algumas iniciativas para mulheres na tecnologia, então Women Tech Makers e Women in Data Science. E junto com a Brenda também no GDG Santos. E é isso. Senão eu falo muito, né? Então vamos segurar. Vamos resumir. Muitos dados. Eu tinha tanta coisa pra falar, eu esqueci tudo. Tudo bem. A gente fala no decorrer. Maravilhosa. Vambora. Vai lá. E você, Fê? Bom dia, pessoal. Bom Bom, sou o Fernando. Obrigado, Lu. Obrigado, Brenda, por você vir aqui. A gente está mais uma vez no podcast aqui no TDC, né? Celebridade. Bom, eu sou o Fernando Cedrez. Hoje eu atuo como especialista em engenharia de dados na Globo. Sou Google Developer Expert em Cloud, em Data Analytics e Google Cloud Champion Innovator em Data Analytics também. Então, estou sempre aí na comunidade. Essas categorias que tem aqui que eu falei são de comunidade, vim da comunidade do Google. É muito bom poder estar aqui compartilhando com vocês. É aquele negócio, né? Gostou, segue pra mais. Porque Arrasta pra cima. arrasta pra cima. Bagagem tem de monte pra gente conversar aqui. E eu acho que um dos papos que a gente pode começar puxando, Lu, é justamente a questão de ver o boom de GenAI que a gente tem e como que isso tá envolvendo quem trabalha com dados, né? O que vocês sentem no dia a dia de vocês que vem mudando? Ou quais são os desafios mais latentes, assim, no momento de estar falando sobre essa conversa no nosso dia a dia e como influencia com o trabalho? Começar então. Primeira mudança, eu acho que é a mais óbvia. Eu desliguei o autocomplete do código. Agora não é mais uma ferramenta que vinha na IDE, é um assistente de código, né? Que a gente tem ali, o assistente do Google Cloud, na IDE que eu uso. Então, perfeito. Ajuda no dia a dia a desenrolar mais rápido. Às vezes eu deixo de ir buscar num site essa informação, eu posso pedir para ele trazer essa informação para mim. Além disso, tem surgido outras coisas, principalmente na área de dados, porque a gente está falando em IA generativo, a área de dados, pelo menos a minha área, a área de engenharia de dados, é o começo de tudo. Uhum. Então, ela que vai gerar os dados para treinar modelos. E isso tem trazido novas ferramentas, outras oportunidades de ferramentas para se aprender. A gente tem que... novos bancos de dados, começou os bancos de dados vetoriais. Então, na verdade, talvez aumentou mais a lista do que a gente tem que estudar hoje em dia. Sim, aumentou 100%. É desesperador. Eu não aguento mais. Não, inclusive Ninguém no painel aguenta que a mais. gente fez ontem, na trilha de engenharia de dados, era justamente falando que não é você ter a visão do que tem de novo, e sim você conseguir abrir tempo para estudar isso, porque é muita coisa chegando e você fica, como que eu vou estudar e conciliar o trabalho e todas as demandas que a gente tem. É o famoso jogo paraquedas e pula depois, né? É sobre Quem isso. dera fosse isso, né? Só de trocar uma ferramenta pela outra. Na verdade, entrou uma ferramenta nova para a gente aprender. Exato. É isso. E no contexto de dados também não estabilizou, né? Então você tem que estudar o que você já tá, com o que você já trabalha, e aí
ou tá acoplado a inteligência artificial junto dos dados, das ferramentas de dados, ou você vai ter que aprender também inteligência artificial, ou como integrar, ou como fazer, então A gente que lute, né? a gente que sofre. Mas eu acho que é um ponto legal, é a forma como tá trazendo, é aquilo, né? A gente tá, antes, coisas que a gente fazia de forma muito manual, a gente tá tendo essa produtividade aumentada em relação a esse tempo que a gente ganhou, né? Sim. Então, por exemplo, preciso fazer alguma coisa que eu ainda nunca fiz, preciso pesquisar sobre aquilo e eu preciso entregar isso, sei lá, daqui 1 hora. Então, antigamente, a gente, num cenário desse, com certeza ia atrasar, a gente ia ter algum problema sobre isso, não ia conseguir entregar da mesma forma. Hoje a gente já consegue pelo menos um contexto e um cheiro daquilo utilizando. Eu faço isso muito no dia a dia. Eu, o Gemini e as minhas demandas. Então eu fico aqui, calma, não surta, Vamos embora. trabalhar em dupla. Vai dar tudo certo. É isso. Vai dar tudo certo. Não, e eu vejo muito na questão de utilidade, né? A gente falando aqui, tem muitas vezes que a gente fica muito tempo num projeto e quando a gente está falando de teste unitário, por exemplo, você perde a visão do que fazer de novo ou de alguns trechos que escapa só pelo vício de você já estar há muito tempo. E quando você começa a usar algum tipo de ferramenta desse, nessa parte, né, para teste, para te ajudar a produzir, é muito legal que ele te sugere coisa que nem passou pela sua cabeça. Vocês têm essa experiência? Já chegou a aplicar em algum código? O que vocês sentiram? Realmente teve essa percepção de gostar? Ou sou só eu mesmo, que não gosta de fazer teste unitário e recorro a ele? Não, você não tá sozinha. Mas até dando outros exemplos, né? Mas, por exemplo, eu falei aqui, sou de dados e de IA. São coisas próximas, mas com termos técnicos muito diferentes, né? Um linguajar um pouco diferente. Eu considero que na parte estatística da inteligência artificial eu sou muito mais atrasada, assim, tenho um delay assim para entender as coisas. E a inteligência artificial me ajuda muito mais. E tem até uns episódios, né, de The Office que o Michael pergunta lá, me explique isso como se eu tivesse 5 anos. Eu sempre, às vezes, quando o termo técnico é muito avançado para mim, eu chego assim, Gemini, por favor, Eu tenho 5 me anos. explique como se eu tivesse 5 anos. Sempre. porque- Não sair dos 5 anos. Não saí do 5 Já anos. tá, é o No máximo a primeira 7. linha do prompt, né? O pré-prompt já tá esse, né? Me explica como Não. se Explique fosse isso 5 como anos. se eu tivesse 7 anos. Inclusive, vamos colocar uma thread aqui já para eles começarem a fazer. Vamos começar a implementar desenho para vir Quem com é imagem. você? Para vir com imagem, a resposta vai ser mais interessante. Ó, me Desenha ajuda. pra mim. Eu não, maravilha. Adorei o contexto. Mas consegue desenhar, por favor? Tá chegando lá, mas desenha pra mim, por favor. Eu vou precisar do desenho. Sim, e ajuda bastante nesse sentido de você ir ali conversando como se fosse realmente o seu parceirinho mesmo, né? Dentro do trabalho a gente até brincar, o Gemini, pra falar assim, eu perguntei pro Gemini, eu perguntei pro Gabriel ali, o Gabriel me explicou, ele me deu essas perguntas, essas respostas aqui, esses insights. Mas a gente não corre mais pro Google, né? Tipo, a gente não vai lá mais pro buscador. E se a gente vai pro buscador, o buscador também já traz Já um entrega. resuminho ali do que a inteligência artificial generativa também tá falando. Então, não tem como. Como você falou, Lu, a gente dá uma resumida. Por exemplo, artigo científico, para mim, eu não tenho tempo, né? O mundo acadêmico e o mundo corporativo tá a Um mil. atrás do outro. Às vezes eu não tenho tempo de ficar gastando mais tempo, em selecionar, ler o que o cara colocou lá no abstract dele. Às vezes eu preciso saber sobre o que se trata. O tema, o resumo não tá tão claro. Eu jogo pro Gemini e me dá um contexto do que tá falando para eu saber se vai valer a pena eu gastar o meu tempo lendo aquele artigo. Então mudou. Mudou para o mundo acadêmico, mudou para o mundo corporativo, mudou como a gente vai colocar isso dentro da empresa, fora da empresa, como a gente vai aplicar. Nesse contexto acadêmico, até estou fazendo uma pós e ela é de Data Science e IA generativa. E o Gemini está me ajudando, porque até virou palestra. O Gabriel, né, tá te ajudando. O Gabriel. Você vai colocar, Não, né, mas no talvez- certificado. Vai estar você e ele. Eu e sim. Gabriel. Vou botar Geraldo TCC. para ficar mais G. Geraldo. É o G. Geraldo. O G, Geraldo. o G. O GG. Que me ajudou muito, né? Porque tem muita análise exploratória de dados. Até virou palestra isso, no TDC Floripa, e vai ter também no TDC Summit Brasília, vai ter essa palestra, que é acelerando a análise exploratória de dados com Gemini.
que eu entrego os dados, peço algumas informações, ele traz vários insights interessantes disso, sobre os dados que eu estou trabalhando ali. Olha essa coluna, talvez tu precise dessa coluna para auxiliar essa coluna. Ele consegue trazer esses insights, tu passando o contexto e até às vezes perguntando. Quem é que nunca brincou com um potinho de borracha, né? Que tem essa área de tecnologia, tem demais. isso. É o potinho de borracha tecnológico agora. Faz perguntas aí como se fosse uma pessoa que está me auxiliando a fazer um pair programming. Então ele vai te trazendo esses contextos, vai te, às vezes, um pouco da criatividade, que às vezes está cansado, já não está com tanto foco, ele te ajuda a sair daquela zona ali que tu está parado, estagnado. A gente tava comentando no off do tipo, putz, pra pegar aqueles códigos que são legados, que foi colocar feito isso pra por uma pessoa entender. 1000 anos atrás. Não, e aí agora a gente tem, né, acho que daqui a pouquinho, não sei exatamente quando, mas daqui a pouquinho a gente vai ter, né? Já tem muita notícia sobre, já tem muita coisa divulgada sobre, da gente poder ter, por exemplo, no BigQuery o Gemini ali nativo trabalhando com você. Então, por exemplo, nesse caso, explica pra mim esse código aqui, que eu sei lá quem criou, o que ele tá fazendo. Explica pra mim essa query aqui pra mim. Então, eu acho que já é uma das coisas que a gente tá vendo que tá entrando dentro das ferramentas, né? Que a gente usa no dia a dia. E aí eu acho que nesse ponto também traz essa produtividade, né? Do tipo, como que eu posso pegar uma coisa que eu cheguei ontem na empresa, eu preciso me contextualizar, só que ninguém tem agenda. E aí tem esse ponto. Você vai pedir ajuda para alguém, ninguém tem agenda. Tá todo mundo ocupado, todo mundo em 500 coisas. Para quem que eu vou recorrer? Não, Lu, e você matou a pau isso, porque nesse sentido da gente pensar de estar agregado com as ferramentas que a gente usa no dia a dia, a própria pessoa que está utilizando, ela vai conseguir desenvolver mais confiança e segurança no que ela vai fazer. Porque pensa ela pegar um código que ela não conhece e vai mexer nele e uma linhazinha que ela mexe quebrou. Meu amigo, é pânico do lado dela e pânico de quem mais estiver ao redor. Com a inteligência artificial, o GenAI ali do lado, ela consegue todo esse direcionamento melhor para fazer algo mais assertivo. E uma coisa que eu achei muito legal do que a gente está comentando até agora é que tudo que a gente está falando é no sentido de ajudar e não substituir. Então, Exatamente. a Thaís ali, ela deu um exemplo muito bom. Ela falou, eu vou ver aonde que eu vou gastar o meu tempo. Então, ela não está falando que ela está deixando de estudar o artigo Sim. que está sendo selecionado. Ela só está tendo um refinamento maior em cima disso. Na visão de vocês, hoje vendo o uso que tá, né? Essa compulsão de todo mundo quer alguma coisa eu quero fazer naquilo, vou fazer de um jeito ou de outro. Vocês sentem que o pessoal tem essa visão de ter a responsabilidade de não vou ser substituído e preciso continuar entendendo como isso funciona de fato? Olha, Polêmico. é um assunto bem Adoro polêmico. uma polêmica. Vamos. Se a gente Vamos pudesse tomar ser café. Ok. Se a gente pudesse ser substituído e ficar de férias o tempo todo, acho que todo mundo ia concordar que ia gostar, né? Mas como não dá, eu acho que a gente está enxergando várias oportunidades talvez deixe de existir algumas posições que vão ser automatizadas ou pelo menos vão ser talvez transformadas, mas vão surgir novas. Então, a gente vai ter outras coisas que vai ser gerado por isso. A gente vai ter que ver, por exemplo, talvez a gente está gerando conteúdo aqui do lado, mas tem a parte de segurança que vai aumentar, porque tem gente que vai ter que ver quais são os dados que estão trafegando ali. Então, vão surgir novas coisas também para ser feitas, né? A questão é, quem é que vai acompanhar isso ou não? Uhum. Né? Anos atrás existia a profissão de datilógrafo. A gente segue, só que hoje todo mundo tem que saber digitar um teclado para usar um computador, usar um notebook. Evolução do Pokémon, né? Exatamente. Pokémon, é. A gente vai evoluindo. O Pokémon que eu me tornei. Como eu me tornei esse Pokémon? Como eu Segue. cheguei aqui. Evoluímos. Exatamente. Eu gostei exatamente da palavra que o Cedrez usou, transformação, né? Porque é muito fácil para a mídia desentender e fazer as pessoas se assustarem, né? Eu digo mídia porque as pessoas começam a ver, né, notícias de, nossa, a inteligência artificial vai se personificar e vai roubar o seu trabalho, sim. Você vai ficar sem trabalho. E não é bem assim, né? Se a gente fazer alguns testes com a IA generativa, às vezes você olha assim e fala, foi garoto. Aí você Olha, garoteou. foi moleque. Talvez se fosse uns anos atrás. Nossa. Então,
não é algo que assim, vai ser substituído, vai ser transformado. Assim como antes a pessoa fazia tudo, né, na mão, artesanal, hoje existem máquinas que fazem, existem outros trabalhos, de repente, para, né, manusear essas máquinas, fazer o suporte às máquinas, ou até para criar novas máquinas. Precisaremos adaptar, saber, né, usar a inteligência artificial, saber trabalhar com ela, saber fazer ela. Então, alguns trabalhos talvez serão substituídos e esses trabalhos precisarão ter um espaço. Né? Essas pessoas terão que ir atrás de entender mesmo, ser responsáveis. E aí até o quesito de as pessoas sabem usar, eu acho que dentro do TDC, né, o contexto do TDC, as pessoas que estão aqui, elas talvez saibam. Elas saibam mais, né, dominar. Eu era um pouco contra, utilizar a inteligência artificial para gerar um código, coisa do tipo, porque nos primórdios ela fazia realmente tudo errado. Então, se você pegava lá, por exemplo, 1 mais 1. Thaís culpou e falou, é isso, gente, você é errada. Eu, quando comecei a Você programar, é eu também fazia errada. tudo errado. Exatamente, mas é exatamente esse ponto. E aí Para era a algumas Thaís coisas que eu não ela gostava tá de usar. fazendo errado. Tava a Thaís aqui do lado. Tudo bom? Bom dia. Julgando. Tá errado. Vamos começar Não julgando. vai arrumar, não? Tô um pouco incomodada. Faltou. Mas é porque ela era muito enviesada mesmo, né? Então ela ia, ela ainda não sabia, por exemplo, abrir um Stack Overflow e saber que o erro não era o código certo, por exemplo. Então era muito difícil. E era muito difícil para, por exemplo, ela fazer cálculo. E para muitas coisas, como minha deficiência é a estatística, ela mandava muita informação errada. Então teve um momento em que eu evitava mesmo usar. Hoje ela está muito mais esperta. Isso é fato. E esqueci qual era o ponto que eu ia chegar. Acontece. Mas- Você quer Não é Deixa eu complementar? complementar um ponto dela. Outra coisa que está se transformando não é só a gente, são as ferramentas também. Que a Luana Exato. falou ali, BigQuery. BigQuery até há pouco tempo atrás, banco, né, data lake, serverless, é isso. Hoje em dia, eu já consigo usar coisas que estavam só lá no Vertex AI para trazer. Posso usar multimodal, posso fazer direto ali, fazer o deploy do meu modelo direto no banco. Spark Serverless Spark agora. Serverless também. Então, antigamente, Acho não, bacana. só consigo usar o BigQuery com SQL. Sim, que droga. É. Agora, é um Python, vamos usar um Python. Agora você não reclama mais. Agora não tem mais. E é isso, né? As ferramentas todas se transformando. Então a transformação não vai ser nem somente nós, né? Nós que vamos ter que nos transformar, mas as próprias ferramentas estão tendo que se adequar. A gente está vendo isso, né? Todo dia sai uma novidade em cima de alguma ferramenta falando, beleza, essa ferramenta agora tem GenAI. E aí você vai. Aí é aquela história do como essa ferramenta está aplicando, qual modelo ela está usando, o que está acontecendo por trás, para você poder entender até mesmo como você vai fazer o prompt para aquela ferramenta. Que às vezes está implícito, né? O prompt existe, sim, só que ele está implícito de alguma forma no funcionamento. Eu tinha uma pergunta que era, você trouxe até o Stack Overflow no assunto, né? Será Sempre. que vocês acham que o Gemini, GenAI, está sendo utilizado como a nova versão das nossas versões anteriores que ficavam dias com um bug específico sofrendo na pesquisa? Vocês veem isso acontecendo? Assim, Mais polêmico? essa Essa voltou pra pensar. uma situação, não. Botou pra pensar. Às vezes fica mais. Quantas abas tu abria do Stack Overflow até terminar? É isso? É isso, tu ficava Às vezes navegando. você né? fechava frustrado, porque você não chegou onde você queria. Eu ficava 5 E agora? dias. 5 dias. E agora pra onde vou? Era até aquela parte boa, né? Terminou, daí tu começa só a fechar as abas que estavam tudo abertas pra tu chegar na solução. Sensação boa. É uma sensação boa. Mas assim, ela tá facilitando também porque eu acho que ela já traz tudo isso indexado. Ela já foi lá e fez essa separação, Essa pré-pesquisa, né? pré-pesquisa, que ela é perfeita para fazer. Eu quero estudar um novo tópico, o que eu faço? Eu pergunto para ela, pô, me traz 10 referências sobre esse assunto. Sejam links, artigos, vídeos, e ela traz tudo isso aí. Eu acho que é nesse ponto que está facilitando. E dependendo como você pergunta, né? Às vezes você faz estrutura uma pergunta, traz isso, traz aquilo. Olha, é mais na linha desse link aqui, tem como você achar mais coisa. Então, realmente, esse prompt, se você souber fazer, você souber usar, dá show. Dá show. E vai até na Dá show. nossa parte Dá de jogo, dá comunicação, né? É. Porque, às vezes, o prompt que você está fazendo
às vezes não funciona tão bem porque tu não tá sabendo se comunicar aquilo que tu quer. E às vezes a gente não consegue nem se comunicar com pessoas. O quanto mais sucinto você é, menos ela vai te trazer a especificação ou a informação mais correta, ou mais próximo do que você quiser. E aí, quando a gente vai, né, às vezes, sei lá, eu mesmo no Stack Overflow, eu pego o colo, copio o colo, já vai, não coloco contexto nenhum, e aí vai vindo coisas parecidas que tem. E quando você tá ali junto com o Gabriel, aí você tem que explicar pro Gabriel. Geraldo. Você fala, Geraldo, olha, aconteceu isso daqui, eu tava fazendo isso aqui, estou tentando fazer isso daqui e preciso chegar nesse resultado. Então, realmente é uma conversa, né? Fica ali, tipo, então, me ajuda. Vou te Geraldo contar uma até coisa. passa. Geraldo? Desculpa te interromper, Cedric, aqui. Geraldo até passa um nome assim de mais experiência, né? Mais Geraldo Isso sabe, também. Geraldo não é um Juninho. É. Não é um Juninho. Geraldo é o sênior que tem agenda. É o sênior que tem a gente. Se tu usar o do Google Cloud lá, o plugin do Google Cloud na tua ideia, é só tu clicar no link que ele já vai fazer pra ti no prompt do erro. Olha Não aí, precisa ó. nem copiar e colar. Vivendo e aprendendo. Thaís agora chocada. Eu acendi agora. Thaís, vou chegar em casa hoje. É isso. Peraí. Cancela o final de semana. Hoje Calma aqui aí. o tópico é outro. Gente, acabou, beijo. Vou ali, já volto. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Falando nessa parte, o que eu achei bem bacana falar da Thaís, dela, ela nasceu meio burrinha ali, e a gente tá meio que acompanhando ela crescer, né, e aprender. Ela tava meio burrinha ali, a gente viu a querida nascendo, e agora é como, Errou. agora é como se ela estivesse num colegial, e a gente ali, pô, quando que vai ser a sua próxima graduação? Vamos lá, vamos torcer junto. E pensando nesse papo de evolução, o que vocês acham do dia a dia usando que poderia ser uma nova feature ali pra começar, ou pra vir, que iria ajudar bastante, ou melhorar alguma coisa que vocês já fazem hoje e sente essa falta? É uma coisa que não tem, né? Porque tem Né? tudo. O que não tem. Cara, a gente só tá com pergunta. A pergunta de $1 milhão. É. Estão fazendo a gente pensar, hein? É, então. A gente não pode trazer o Gemini pra ajudar aqui a gente. Deixa eu falar com o Geraldo aqui. Fala, Geraldo, me perguntaram uma coisa aqui. Geraldo, ajuda. Eu vou começar dizendo algo que já tá vindo, né? Já existe, a técnica já existe, mas eu acho muito boa, que basicamente agora a inteligência artificial ela vai meio que estocando, tipo, aprendendo informações suas. Sim. Dependendo do que você pergunta, ela vai entendendo que você está perguntando daquilo e num futuro ela contextualiza as suas perguntas futuras, né? Então, tipo, ontem eu perguntei, sei lá, que horas... Não, você ia falar que horas passa o ônibus, mas ela não ia... Geraldo receita geralmente de um não arroz. pega. A receita do arroz. Ela sabe que eu tô, sei lá, de repente tentando aprender a cozinhar. E daqui, sei lá, um mês eu começo a perguntar marcas de fogão para comprar, sei lá, alguma coisa do tipo. Ela vai entender que, de repente, tem pouco tempo que eu sei, né, cozinhar, eu tô aprendendo. Enfim, ela vai estocando informações mesmo. Então, por exemplo, pergunta de estatística, talvez ela comece a entender que eu estou aprendendo estatística e ela vai estocando essas informações, sabendo um pouquinho mais sobre mim. Isso eu acho genial e é essa coisa de ela tá aprendendo, ela tá... Então, ter essa personalização, né, sem você personalizar também, eu acho isso massa. Deu tempo para pensar? Deu. Então tá bom. Esse Boa, gancho, maravilha. esse Se gancho, fosse comigo, eu tinha me perdido na Não. sua resposta, que você também. isso que tu trouxe, eu acho que é perfeito, assim, uma coisa que eu sinto muito, que a gente sabe, que os modelos de LLM, cada um depende do que ele é treinado, para que ele serve. Isso às vezes dá um pouco de trabalho, por mais que tenham pessoas fazendo isso, só que cada dia, sei lá, não sei dizer quanto surge a cada dia. Tem um modelo novo que está tantos por cento melhor que o outro. Então, fazer essa curadoria, se já viesse mais pronto, justamente com o teu contexto de vida. Tu é programador, tu é engenheiro de dados. Talvez, esses modelos aqui vão ser melhores para ti, vão te trazer um contexto melhor, porque o treinamento deles foi feito com aquele teu contexto. Muito bom isso. E não é nada assustador, né? É baseado nas perguntas, os inputs mesmo, né? Tipo, nossa, ela tá roubando, tá retendo dados, não é nada disso. Ela só tá ali realmente entendendo sobre você. Sabe o que eu vejo? É muito quando você faz uma amizade de anos e aí você começa a conversar com aquela pessoa e você vai pegando algumas manias da pessoa, de gesticular e não sei o quê. Tirar foto assim. Tava até falando com a... Tava até falando com a Lu, que tem alguns textos que eu gosto de escrever e pedir para ser reescrito.
E eu tava anotando que nessa parte de ser reescrito, dependendo da rede social que eu vou usar, até os emojizinhos que vai colocando, eu fico, caraca, eu ia usar esse emojizinho mesmo se fosse aqui. Então é muito bacana ver que esse quesito de personalização, sem você precisar colocar, de fato, ele tá colocando alguma coisa, é muito interessante, porque vai agregar muito na questão do seu dia a dia, para você não precisar se preocupar em refinar esse detalhe. Porque eu acho que no final das contas, a gente vem muito nesse sentido de como que eu posso utilizar essa ferramenta para impulsionar o que eu já sou hoje. Então, beleza, hoje você já está aqui e com ela você pode ser muito mais em cima disso, disso e disso. Vocês sentem também que fazendo a utilização, né, ali na parte de estudos, junto com o Gemini, junto com essa parte de GenAI, dá um impulsozinho, dá um ânimo a mais? Porque eu confesso que na parte acadêmica, quando eu começo a pegar artigo, começo a ver algumas coisas, eu fico, meu Deus. Falar, oi, gente, pode desenhar pra mim, por favor? Quer começar? Começa aí. Tô falando muito. Não, tá falando bem. Pode seguir. Tô falando bem. Ele pensando. Não, vai Não, lá, Fala vai lá. aí, fala aí. Fala. Com certeza, eu acho que não tem dúvida. Às vezes tu tá cansado, tu trabalha o dia todo, tu vai estudar. Já Você não vai, já né? acabou. Você não vai, né? O fósforo já acabou. Aqui, ó. Então, resume esse artigo aqui, quais são os tópicos interessantes desse artigo. Acaba definitivamente ajudando. E até para que a gente está num contexto hoje em dia inverso. A gente tem muita informação. Sim, E muito. saber quais são as informações relevantes. Às vezes tu lê 2, 3 sites e não agregou nada. Eu vi um vídeo. Tá, mas e aí? Não consegue conciliar, né? Parece que tá tudo desconectado. Por mais que seja o mesmo assunto, e às vezes até a pessoa que criou a forma de escrever vai te ajudar, né? Tem pessoas que são melhores em didática, então a forma como aquela pessoa faz um vídeo está mais aliada com aquilo que tu acaba entendendo. Então, ela te ajuda a encontrar essas coisas e quanto vídeo já não peguei? Faz um resumo, quais são os principais tópicos aqui. Pô, isso facilita Tá muito. virando a vida. realidade tá virando realidade aquele áudio que, tipo assim, como é que fala? Vou esperar sair o vídeo, vou esperar sair o resumo. Tá virando realidade isso. A figurinha do podcast, né? Opa, um podcast. Opa! Isso daqui poderia ser outra coisa. Isso aí poderia ser um podcast. Pô, imagina pegar os artigos, tudo que tem que ler, transforma um podcast pra mim, vai escutando enquanto tá indo pro trabalho. Engraçado sobre isso, eu uso bastante também na extensão do Workspace. Então, por exemplo, eu tô ali no Drive, tô com vários documentos em outras línguas, que outro dia eu peguei um documento que estava escrito em japonês, eu falei, cara... Nossa, e é muito doido, né? Porque você fala, ai, querido, abençoado seja você, mas faltou um português. Eu sinto falta. Eu falo, cara, eu não vou conseguir entender, eu vou ficar cômodo, né, para poder entender. E aí, por exemplo, aí foge, né, da nossa área de dados, mas querendo ou não, ali eu vou nesse estilo. Do tipo, resume para mim o que tá falando nesse drive, nesse texto aqui em específico, desse documento. E aí, eu não precisei pedir em português, porque o meu já tá configurado em português, e ele lê o documento que tá em japonês, ele entende o japonês e me explica em português. Então, e aí eu posso chegar, por exemplo, aqui nesse documento, e aí você paga de cool, né? Eu sou super entendida de japonês. Não, nesse documento tá falando isso, isso, isso. Então, do tipo, traz a gente para um ambiente que a gente consegue otimizar mesmo do que a gente tá fazendo. Eu uso bastante, a Brenda comentou, né? Ele entende os emojis que eu usaria. No meu caso, eu não sei quem tá pegando a mania de quem. Eu não sei se ele pegou a minha ou se eu tô pegando a dele. Mas todas as coisas que eu pergunto, ele usa palavras que eu usaria para me explicar. Então, ele já meio que tá entendendo como eu entendo, como a minha cabeça funciona. Então, eu acho que... Sendo humanizado, né? Sendo humanizado. E eu sinto muita... Eu acho que isso na escola, pra mim, teria sido uma grande ajuda. Uma coisa de doido, sim, concordo. É até engraçado uma coisa que você falou, né? Tipo, pegar um documento em japonês e pedir pra ele traduzir. A gente nem usa mais o tradutor, né? E tá incluso. É algo que você isso. iria copiar, colar, às vezes até arrumar, né? A formatação, tirar foto. Pra usar o Lens, pra poder traduzir. E ia ter que ler o documento inteiro de qualquer forma, porque
você só traduziu de um idioma para o outro, sendo que a inteligência A gente artificial tá ela sendo vai bem mimado. resumir A até. gente já tá... Nossa, eu tô muito Não, animada. e que continue, né? Porque se tirarem de mim, meu Deus do céu. Mas é um mimo num lado positivo. É um lado positivo. Mas acredito também que a gente aprendeu a aprender com Gemini. Como você falou da escola, é uma preocupação para as escolas, né? Porque hoje os jovens são os momentos em que eles precisam realmente aprender a absorver a informação e eles vão pelo caminho mais curto também. Aí tem assim, tá otimizando o tempo? Talvez. Mas não tem aquela crítica, né, de dizer, não, isso aqui tá errado, talvez isso aqui não esteja correto, ou até mesmo deixa de discutir alguma coisa ou toma aquilo como verdade. Então, é também uma forma de discussão, de debate dentro das escolas fora, até dentro das graduações também, né, porque muito trabalho vem ali próximo do que uma IA. Eu até, numa disciplina do mestrado, a gente estava basicamente lendo artigos, e a gente tinha que fazer resumos críticos, né? A professora pedia resumos críticos para serem entregues. E aí, na primeira devolução dela, ela falou assim, não, gostei. Tem um outro que eu achei que foi inteligência artificial. Mas aí, ó, aí é com vocês. Tudo bem. Tá É a tudo bem. consciência de vocês e tudo mais. Só que é engraçado, é o que você falou, Lu. Tipo, mas ela... Assim, como ela sabe, né, que é inteligência artificial? Porque tá muito mais próximo do nosso linguajar. Então, como é que ela talvez saiba que foi isso Mas daí? eu acho legal, eu acho que isso que a gente tá comentando só polêmica, né? Gente, mas esse Ela vai piloto tá tomar mais uma muito pedrada. polêmica. Olha mais uma oportunidade. É aquele lá, é Manda. quinta-feira, sextou, meio da tarde, vamos que vamos. É isso. É assim, é Último momento de gás. caos. É isso. Mas o legal, eu acho que é um gancho, né? Essa polêmica das escolas utilizando os alunos, indo buscar a inteligência artificial para responder perguntas e etc., encurtar caminhos, eu acho que isso é um gancho que a gente vem buscando, pelo menos eu acho que desde que estava na escola, eu acho que isso já vinha meio que sendo discutido, entre aspas, mas para a gente não ter a aula, não ser mais de informática, que a gente vai, senta na cadeirinha e aprende a abrir o Google e fazer uma pesquisa, mas que seja, que tenham matérias que falem sobre tecnologia mesmo, tipo, para que você pode usar, como você pode utilizar. Eu acho que falta muito isso, sabe? E até para direcionar, né? Eu Exatamente. acho que falta muito a opção no vestibular das pessoas irem para a área de tecnologia. Pelo menos na minha época era direito, engenharia ou medicina. Eu nem As sabia pessoas queriam. o que era tecnologia. Eu vim de um mundo que eu Tumblr, era... HTML no máximo. Eu nem sabia. Eu assim... Só tem um negócio lá. Eu não tive Alguém computador faz. até a faculdade. Então, no tipo, por eu não ter tido... Eu só tinha na escola. E na escola era o quê? Informática tradicional. Planilha. Planilha. Então, assim, eu não sabia o extra, sabe? Eu não sabia pra que era, eu não sabia as profissões. E eu descobri sozinha. Então, eu acho que é um ponto pra gente começar a mudar esse contexto que vai de encontro com aquilo das profissões se transformando, que a gente precisa começar já desde cara a mudar a base, né? É não Sim. só usar, mas como fazer. Né? Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, pegando nesse tópico, é o sentido de que isso não é um negócio que acontece agora. Porque se a gente for parar pra analisar bem, eu, quando era mais nova, eu era o Gemini. Porque eu era aquela pessoa que fazia o trabalho e falava assim, ó, se você pagar R$5, Empreendedora. Monetização. Ó, Brena Você- empreendedora. você Isso. fazia algo desse tipo. E assim, isso não deixa de encurtar o caminho pra alguém. E isso nunca foi falado anteriormente no sentido de você pegar na mãozinha da pessoa e falar, meu amigo, tá tudo bem que é complicado mesmo a gente conseguir atrelar tudo que precisa ser atrelado, mas em algum momento você vai precisar saber o fundamento disso, porque você vai precisar explicar. Hoje cedo a gente estava conversando do contexto de quando você vai lá e pede ajuda de um código. E aí você só copia o código e coloca. Só que aí, você sabe me explicar o porquê que você colocou esse código? E se eu vim pra você e falar que tinha uma outra alternativa de fazer e a outra alternativa era melhor e você não sabe disso porque você começou a se enviesar com um único retorno que tá vindo? Então é importante a gente começar, né, virar essa chavinha de consciência. De não é porque eu tô usando alguma coisa que tá me vindo a resposta que primeiro eu vou acreditar fielmente. É sempre bom você entender o porquê que ele tá dando aquela resposta. A própria Luana falou aqui. Ela, não, quando ele me dá uma resposta que eu não acho legal, eu vou lá e falo, não tá certo isso Não, daqui, ó. eu fico horas. Senta Eu no executo, cantinho. eu executo, Senta no cantinho. pego o erro e fala, tá errado, deu erro, ó, não funcionou. E ele vai me
e vai de novo, e vai de novo. Aí quando funciona, eu falo, deu certo, agora sim. Parabéns. Parabéns, pode Eu dou descansar. reconhecimento. Tem que. Ele se esforçou. Passou o teste unitário. É isso. Sim, passou o teste unitário, se exatamente. esforçou. É muito importante porque vira um aprendizado contínuo, né? Ele vai ensinar você, você vai ensinar ele e ambos estão sabendo por que aquilo está acontecendo na medida do possível. Então, como que vocês sentem essa virada de chavinha? A gente vê já alguma coisa desse tipo acontecendo, alguma movimentação com as comunidades, a gente tenta levar muito esse papel. Qual que é a importância nesse ponto? Da gente começar a falar não só dos benefícios que a gente tem, mas também de tipo, gente, precisa ter uma consciência aqui de como está sendo feito e o que está gerando. Quer falar? Maravilhoso. É. Olhando, Quer fazer para o ímpar? Tá muito bom. Tá muito bom. eu Não, concordo. É aquela sim. coisa do... Não, eu acho que você É não isso é- aí, mandou bem. Obrigada. Dentro- Eu recebi o parabéns. Obrigada. Parabéns, Brenda. Tá aprendendo. Falou certo. Isso é um treinamento. Bom, dentro das comunidades, né? Enfim, dentro das comunidades e até para os eventos, eu gosto muito de trazer o contexto, né? Nas palestras, quando eu submeto as palestras, eu gosto de trazer esse contexto de IA responsável. Eu tento trazer num viés técnico, mas sempre que técnico, tentar aquele ar filosófico de fazer as pessoas pensarem, né? De sentar no computador, vou fazer isso, mas por quê? Para quê? Isso, né, do lado de quem vai desenvolver, mas também sempre trazer o lado do usuário, porque a gente desenvolve, a gente é usuário também, a gente usa nas ferramentas, a gente também é usuário. E é aquela coisa que a gente no início falou, tipo, aqui a gente sabe como utilizar. Mas a minha avó de 80 anos, né, de repente nunca nem viu, ou às vezes recebe a informação que foi gerada ali de uma forma errada, porque alguém viu, alguém que usou também já não sabe usar muito bem, passou a informação. Enfim, precisa existir um espaço para debate dentro das escolas, dentro das universidades, dentro da família, do que é, para que usar, como que usa, os perigos, né? A gente precisa falar sobre isso, E né? que nem sempre tá certo. Igual uma Exatamente. conversa com outros ser humanos. Pessoas? É. Pode ser outras pessoas. Ok, com outras pessoas. Que às vezes eu tô conversando sobre o tema, eu posso estar falando água. Água. Aí você fala, nossa, caramba, amei. Vou replicar. E eu falei água, você entendeu água e vai levar água para outras pessoas. E aí ficou nessa, tipo, é uma informação vazia. Isso já acontece. E aí as pessoas têm que... É isso que você tá falando, tipo, as pessoas entenderem que pode ser que venha água na sua resposta. Sim. E aí é você ter aquele filtro, aquela noção de, putz, como que eu vou fazer aqui pra sair desse buraco? É o crítico, né? É o crítico. Você olhar e falar, peraí, será que tá Eu- certo? Isso que a Beta comentou, eu brinco bastante com o Gemini, o Geraldo, que eu fico... Ele sempre, quando eu peço coisas, ele sempre... a gente tava conversando isso agora há pouco, ele sempre me dá as coisas mais robustas, né? O código é o mais assim, cheio de coisa. E, nossa, do nada ativa X ferramenta e eu nem precisava da ferramenta, sabe? E aí eu vou, putz, dá pra ser mais simples? Aí, não, ainda não. Aí eu começo naquela, ó. Não Você é tão foi simples demais. assim, Agora, Tão basiquinho, né? não era só um Hello World que eu precisava. Precisa de um negócio funcionando, não É. é só a teoria. E aí a gente vai fazendo isso porque esse é o mesmo contexto. Nem sempre também o mais complexo é o melhor para aquele momento. Exato. E eu acho que na maioria das vezes, eu não sei, tá? Mas a minha sensação, toda vez que eu vejo algo muito complexo, eu acho que foi inteligência artificial. Eu falo assim, cara, quem pensou? Exato. Sim. Não tinha um compromisso, não tinha sei lá, ou não tinha que lavar uma roupa, não tava com a cabeça em outro lugar, porque a minha tá sempre em 500 No mais lugares. fácil. No Eu não mais vou simples. conseguir ficar- Resolveu, tá lindo. Parece que, tipo assim, fiquei 5 horas construindo aquele código, sabe? Eu falo, não, isso aqui é IA. Ninguém criou isso aqui. Não é possível. Então nessa linha, né? Pediu pra gerar e tá aí se achando. Você vê isso no LinkedIn também, né? Porque até essas ferramentas de rede social, você tem aquela... fazer legenda com a IA. Sim. É uma legenda maravilhosa.
E aí você vê umas 5 pessoas sobre o mesmo evento usando. Tá errado? Não tá. Mas assim, é o que você quer passar? Se quer, beleza. Se não é, então melhor você adaptar para o teu contexto. E pra gente que é de TI, todo mundo percebe, né? Percebe? Você lê, você fala, É loucura. Se ele é E a gente falou sobre essa personificação, mas ao mesmo tempo ela ainda tá muito crua, né? Ainda tá. Mas esse eu acho que é o nosso papel como voltando lá, assim. A gente já passou por uma transformação como essa na nossa educação. A internet. Eu comecei a estudar, não existia internet. E tinha toda aquela preocupação. Vai copiar da internet. Os professores tinham essa preocupação. E hoje em dia tá voltando essa preocupação de uma outra maneira com as Era a Wikipedia, né? O terror dos professores. Os professores com o pé Qualquer colar, um tá- editava. Exatamente. Então, é tu trazer para o teu contexto, olhar se faz sentido aquilo e ser crítico. Não é qualquer informação que tu vai receber e aceitar sem... Não sei que esteja na correria, talvez, mas olhar para aquilo, ver se faz sentido no teu contexto, tu vai botar um código em produção, que é super complexo. Tá funcionando, mas tu não entende, e o dia que tu precisar explicar ou dar manutenção nele, como é que tu faz? Vai voltar para IA generativa e ela vai te explicar isso, talvez? Mesmo ela te explicando, tu não consegue entender por quê. Tu não evoluiu na tua carreira para entender esse contexto. Exato. Código, tu não vai sair fazendo código bonito, complexo, funcional, direto. Às vezes o tempo que tu demora para fazer, demora uma sprint para fazer, é o tempo que tu precisa para amadurecer como profissional. pra aprender aquilo. Para aprender aquilo e entregar. A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo agora. É verdade, eu sou assim. Mas Me identifico. A sociedade tá muito imediatista, tá muito né? imediatista. É tudo pra ontem. Tudo. Se não for pra ontem, Não a tá gente, dando. a gente fica revoltado. Autocrítica. Autocrítica. Infelizmente. Sofro disso. Autocrítica. Sofro disso. Mas eu acho que é exatamente isso. Tipo, como que a gente pode entender que, cara, nem sempre é pra isso. Às vezes é só uma ideia que a gente tá buscando. Não é o código, não é. Eu quero só. Putz, cara, tô no limbo. Eu já tentei de tudo. Eu já olhei tudo que tinha, eu tô no limbo. E às vezes eu só preciso de uma pitadinha de sal, sabe? Em cima do que eu tô pensando. E aí, só aquela ideia, um cenário hipotético. Não precisa nem ser com o código exato que eu tô querendo. Mas é só um cenário hipotético. E aí, aquilo já te dá... não, eu esqueci isso aqui. Putz. E aí, eu brinco muito disso que em casa, o meu digníssimo também é engenheiro de dados. E aí a gente fica conversando sobre as coisas de trabalho. E às vezes ele me contando, eu falo, não, mas me conta, o que tá acontecendo? E aí ele tá contando pra mim, mas você já pensou em tal coisa? Nossa, era isso que eu precisava. Então é nesse sentido. É como a gente deixa sempre ali, putz, eu preciso te contar um negócio. Deixa eu desabafar. A comunicação. Comunicação. Desabafa e volta pra você. Mas é muito louco que aí a gente bate na comunicação e bate em um gancho que você tinha comentado lá e eu tava esperando o momento pra não esquecer ele. Quando a gente falou... esse momento. Não, muito bom. Que era o sentido de quando a gente estava falando em relação ao artigo japonês que fez, né, toda a interpretação, você aprendeu a como falar sobre ele, tirou conclusões dali. E eu acho que isso está muito envolvido na questão de quem é engenheiro de dados sair daquele pensamento de que engenheiro vai ficar só nesse bloquinho aqui. A questão de comunicação é muito importante. Agora, quanto mais ainda, a questão de multidisciplinar para você se envolver com a área de negócios, com o cientista de dados e com toda aquela área ali ao redor. Então, às vezes, não é nem só usar GenAI para gerar código, é gerar uma forma de você conseguir se comunicar com outras áreas. E com outras pessoas. E com outras pessoas, exatamente. Vocês já chegaram a ver uma situação assim para conseguir conversar, passar, por exemplo, uma complexidade para uma área de negócio, fazendo utilização de IA para ajudar em alguma coisa ou melhorar um caminho? É aquele exemplo que você fala, me explica como se eu tivesse 5 anos. Mas, Me explica como se eu fosse a área de negócios. mas é isso assim, me explica pedir para... Pode botar o teu contexto ali como tu sendo pessoa técnica e pedir, uma pessoa que tem um contexto de área de negócio, como é que eu explicaria isso de uma forma, fazer uma associação com algo que seja do contexto dela? Ele ajuda nesse ponto também, às vezes até o tom, às vezes tu tá num tom que não tá tão legal pro público, tu quero um tom pro público mais jovem, pro público que tá na escola, tu vai fazer uma palestra, tu pega esse... Muito. Eu quero isso aqui.
Tá bom esse texto para um fórum técnico? Tá bom esse texto para um fórum de negócios? Tu pede que às vezes... Para entender se o vocabulário mesmo, né, vai se enquadrar com o público que você está Exatamente, falando. provavelmente alguém de linguística saberia fazer isso na hora de educação. Eu, como engenheiro de dados, não sei fazer. Aí eu uso essa ferramenta para isso. Porque aí a gente bate no ponto da água. Pô, eu falei água. Cedrez que fala BR sabe que a água é água. Se eu tiver com outra pessoa aqui que não sabe português, para ela já não é mais água, ela já não entendeu o que eu tô tentando passar e ela já vai sair dali com, pô, aquilo ali não é informação, não chega do jeito que eu preciso. Então é muito interessante começar a mostrar também como que tá mudando essa questão, que hoje não dá para você ser só a pessoa que vai fazer o seu códigozinho e acabou. É muito difícil você conseguir ser essa pessoa. E nas funções que vocês exercem hoje, quais são as outras áreas que têm maior contato? Ou vocês conseguem ficar só com código hoje, trabalhando? Nossa, mas é sonho. Nossa. Imagina poder ficar... Um desabafo da Luana agora? Não, o quê? a galera- Peraí. A galera brinca Já arrumou, né? que a galera brinca que deve era aquele que você passava pizza embaixo da porta, etc. Cara, isso não acontece nunca Não. mais. Ó, a gente aqui fala mais do que a matraca, meu filho. Nossa, tem dia que eu termino o dia, eu falei tanto, que eu mais falei do que digitei. E aí eu paro assim, eu falo assim, tá, ok, Tenho que vambora. ficar quieta. Vou digitar, preciso digitar. Eu até brinco que eu sou serviços gerais. Eu não sou o que eu sou. Já fico em recepção, pego o computador, TI, resolvo os problemas e o que aparecer a gente tá fazendo. O que Vambora. aparecer, a gente tá fazendo. Mas tá cada vez mais difícil. E eu acho que é importante, principalmente nesse sentido de engenharia de inteligência artificial, não é uma pessoa estatística, não é uma pessoa só de analytics, não é uma pessoa que vai... Porque até, sei lá, 2 anos atrás a gente não tinha exatamente vagas para, sei lá, prompt engineer. E hoje a gente tem. Hoje a gente tem vagas de pessoas que vão ficar somente com isso. Já é uma evolução que a gente É tava uma falando. baita evolução, mas também não acho que vai ficar deveria ficar só para elas, né? Eu acho que o engenheiro de dados, ele também tem muito contexto, muito domínio para fazer uma IA também, pra fazer o próprio modelinho, coisa do tipo. Hoje, graças, né, ao open source, graças à comunidade, a gente tem muita biblioteca boa. Até um pessoal que está dentro do acadêmico e de repente começa a desenvolver, deixa lá aberto, o pessoal vai fazendo um, vai fazendo o outro, e está muito mais fácil de você entender. Eu, com meu baita domínio de estatística, eu não preciso mais tanto saber. Assim, é importante, você precisa saber o que está acontecendo, mas você não precisa fazer aquela parte, alguém já fez. E aí você vai usar. Você entendendo que um bloquinho aqui e outro aqui, e eles se juntando, eles fazem, sei lá, uma ponte, tá tudo certo, ele vai funcionar. Então não é mais só o carinha de IA, não é mais o... É importante você saber, é importante fazer. E se você tem curiosidade, melhor ainda. Eu acho que ter a plantinha da curiosidade dentro do cenário de TI, É caramba, É. é o cenário Qualidade. ideal. Nossa. É importante entender do negócio. Não adianta se ficar só na sala, isolado, comendo pizza. Não né, dá. Debaixo da porta. Não dá. Você tem que entender. O mundo tá acontecendo, né? Tem que entender o que é, olhando como engenheiro de dados, o que aquele dado vai impactar. Vai impactar no modelo, vai impactar no relatório gerencial, o que ele vai fazer na tua empresa, qual é o impacto disso. Então, a gente não pode ficar isolado. Até para ver quais são as mudanças que estão acontecendo. A área de dados, alguns anos atrás, era só cientista de dados. Hoje já tem engenheiro de dados, tem engenheiro de E o cientista analytics. de dados veio do estatístico também, Veio do né? estatístico. Então, Tem Foi andando. o Machine Learning Engineer, já tem outras profissões que foram surgindo de necessidades porque viram que o cientista de dados não podia fazer tudo. E tinha que separar algumas coisas e isso... e às vezes também não tem o domínio, né? Porque o estatístico virou cientista de dados, e o cientista de dados nem sempre vai saber também IA generativa. Não vai saber fazer a arquitetura do modelo, não vai saber como que aquilo se comunica. É mais complexo. Tu fala de estatística, a pessoa fala de estatística super bem, daí tu vai... Ah, mas tu versiona o teu código. Ele não vai entender. Vai te xingar. Não, e é muito bom, assim, tipo, infelizmente, gente, se deixasse aqui, se reunir, a gente fala mais do que a matraca. Realmente, de verdade, fica horas e horas. Mas, voltando ao comecinho do que a gente estava falando, sobre a questão de aprendizado, sobre a questão de consciência do que está sendo feito, como a gente está encaminhando ali pro encerramento aqui do nosso momento, eu queria saber, né? Infelizmente. Eu tava aqui pensando nisso também, falei, cara, agora que engrenou, né? Não é doido? Tava Tá só muito começando. bom. Segundo take, por favor. Impressionante, é impressionante. TDC, segundo.
Vamos piloto 2.0. Vamos, poxa, que isso, tem mais amanhã de evento. Mas pensando nesse caso, quais são as recomendações ou indicações que vocês têm para quem está começando? Por onde ir, o que eu estudo, no que eu presto atenção? Porque são tantas coisas que tem hoje, então como que eu consigo conciliar esse mapinha ali? Qual que é a dica ou a ferramenta que, ó, tenta por essa ferramenta aqui, vai por aqui que vai ser mais interessante para quem está começando, Tanto- ou até o que vocês, desculpa, Não. ou até o que vocês praticam para conseguir aprender coisas novas. E aí tanto para engenharia de dados e dados no geral, quanto para AI, né? Como que você pode usar Bertão. AI no dia a dia? Comunidades. Ponto. Fim. Ela joga o microfone. Comunidades. O linguajar é diferente, é acessível. Você aprende a partir da experiência de alguém, então alguém trilhou aquele caminho, vai poder compartilhar. Óbvio que sim, né? Também a gente tem ressalvas, né? Não é tudo flores. Mas a grande maioria das pessoas que estão dentro da comunidade, elas encurtaram certos caminhos e elas conseguem te dar a mão e puxar, ó, vem por aqui, é isso, isso e isso. Eu mesmo... Eu tenho certas dificuldades de entendimento, mas eu entendo as minhas dificuldades durante o processo e aí eu tenho que falar, não, você não está entendendo isso provavelmente por conta disso. Enfim, comunidade para mim é tudo. E, assim, dentro da faculdade descobri, né, as comunidades e eu consegui perceber que a evolução, né, de você entender não só o mercado, mas o que tá rolando de tecnologia, de sair ali daquela ementa, né, um tanto desatualizada às vezes da faculdade, que é outro problema também, que a gente pode falar. E vamos a gente para um pode ir segundo para o episódio. próximo podcast. Também esqueci aí o ponto de raciocínio, mas basicamente é isso. É isso que eu sinto, comunidade. Mas é isso. Comunidades. E a gente tem, né, grupos de estudos dentro das comunidades, eventos como o Prototipando Ideias, né, fazendo o jabá do GDG Santos. A gente tem quinzenalmente encontros justamente para atualizar a galera que está fazendo transição de carreira ou que está querendo aprender engenharia de dados, né, que está em alta, dados, ou até mesmo a inteligência artificial. Então a gente fica ali conversando, entendendo as dores das pessoas, né, porque infelizmente isso o Geraldo não vai fazer. Não vai. Né, que é essa troca de falar assim, não, eu entendo, eu fiz isso, olha, eu passei por isso daqui, tenta estudar esse e tal. Essa empatia, né? Ela tá humanizada, mas ela ainda não consegue sentir essa empatia pelo outro. Não tem como. Se ele começar a explicar pra gente como ele aprendeu, a gente tá na Esse- roça. Aí Esse vai é ser o um ponto problema. bom da comunidade, né? Que às vezes o pessoal não aproveita. Tu pode estar numa palestra com a pessoa conta a trajetória, e no final da palestra, no meio dela, tu pode ir lá perguntar: ah, como é que foi essa parte aqui? Eu tô nessa parte também, só que eu não tô conseguindo sair. Como é que tu chegou e foi até o final? Como ele destrancou, né? Como deslanchou aqui? Você tá aqui, como que eu faço pra chegar ali também? Muito bom, acho que esse foi um super fechamento do que a gente precisava para nossa conversa. Deixa aqui meus muitos obrigados. Vou pra aproveitar. todo mundo. Desculpa, antes de encerrar, Aproveita. eu quero puxar. Thay comentou, Thay já esteve em um outro podcast. Eu vou fazer um jabá, obviamente. Um podcast? Jabá. Que é o podcast Devs na Sala, do Google Cloud. Recomendadíssimo. Não é envezado, mas recomendadíssimo. Olha aí, ó, que maravilha. E também eu acho que a gente tem muito episódio lá que a gente fala bastante sobre isso. A gente traz engenheiros do Google, traz pessoas do Google e pessoas que são muito conhecidas na comunidade, que têm muita vivência, experiência, e às vezes para quem está em outro estado, às vezes não consegue estar ali dentro, né? Tem estados que não tem comunidade ativa e precisa do conteúdo, faço o meu jabá. Então, podcast Devs na Sala, acessem. Além desse, né? Além desse. Acessem, muitos acessos. Acessem e procurem a gente na rede social. Vamos estar ali Procurem. disponível para todo mundo. Vamos bater um papo. Vou aproveitar pro jabá do final do ano agora, né, de comunidade. Aproveitem e conheçam os DevFest que tá rolando, que os GDGs organizam. Não sei se vocês sabem algum que vai rolar por agora. Ah, um em Santos, né? Me falaram que tem um em Santos. Opa, sempre tem. Dia 31, aguarde a gente, porque Dia a gente 30. aguarda vocês lá. 30 de novembro. De novembro. Isso, gente. Verdade. É isso. Mas Alta procure temporada. que tem em outros estados também, em outras cidades. A nível de Brasil, procurem no gdg.community.dev. Lá tem os DevFest que vai rolar no Brasil. Isso aí. É isso, pessoal. Então, mais uma vez, muito obrigada, TDC, pela oportunidade. Aqui a gente viu que tem muito tempo para pergunta e também respostas. Então, até a próxima, não é mesmo? Um grande tchau para todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo
Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.